Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz a todos vocês. Alguns videozinhos ainda não foram abertos, outros estão se abrindo. Que maravilha! E o povo do Senhor, estamos aí reunidos na igreja agora, né? Ô, bênção, né? Aliás, a igreja somos nós, né, irmãos? Então está aqui a igreja do Senhor reunida mesmo. É isso aí mesmo. O templo está ali na Benjamin. A igreja está aqui. Boa noite a todos vocês. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. E o povo está aí se conectando no áudio. Os videozinhos ainda, alguns não foram abertos. Boa noite para todos. Aí, boa noite. Boa noite, Pastor Lima. Boa noite, Cris. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Magda. Boa noite, pastor. Tem mais filha aí também. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos curtindo esse verão, então, aí, né? É, literalmente. Até hoje. Vamos Só até hoje. curtindo o Amanhã já verão. tem chuva. Pois é, amanhã diz que vai fazer o friozinho aí, né? Vamos ver, vamos ver. Para quem gosta de frio como eu, é um prato cheio. Tá certo, queridos. Bênção de Deus, então. Eu acredito, Cris, que o povo, acho que aos pouquinhos vai se conectando, né? Eu acho que nós vamos dar início. Então, vou pedir a gentileza, queridos irmãos e irmãs, que a gente coloque aí os nossos microfones no mute, porque senão fica complexo, né? Qualquer ruído que dá diferente já aparece aqui, né? E aí fica meio complicado. Vamos lá, então. Bênção de Deus. Só vou pedir a gentileza, olha aí a Magda, diretamente dos Estados Unidos da América. Magda, eu vou pedir a gentileza que tu abra o teu microfone, dê a tua saudação e faça a oração para a gente iniciar o nosso culto aqui, por favor, nossa reunião, nosso momento aí de Zoom. Oi, pastor, tudo bom? Bênção total de Deus, bênção total. Eu não estava ouvindo, eu liguei agora o microfone, eu não estava ouvindo antes. Eu não sei se o senhor falou alguma coisa antes, mas eu não ouvi nada. Ah, sim. Não, eu estava fazendo uma saudação para ti, na verdade, né? Diretamente dos Estados Unidos, com a gente no Brasil, né? E pedi a gentileza que tu fizesse a oração inicial, então, para começarmos a nossa reunião, o nosso culto nessa noite. Ah, então tá bom, pastor. Não. Que bom. Que bom estar aqui presente com a nossa amada igreja nesta noite. Então pedimos ao Senhor que Ele esteja presente no nosso meio nesta noite, dirigindo este culto. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu é o dono de todas as coisas, Tu nos livra do mal, de toda a enfermidade. Nós queremos contemplar a beleza da Tua santidade nesta noite, e dizer o quanto te amamos, Senhor Jesus, e o quão bem-vindo Tu és em nosso meio. Amém. Obrigada por este momento aqui, Senhor, de estar presente com a minha amada igreja, Senhor. E que logo, logo estarei ali junto, congregando, em nome de Jesus. E eu peço, nos abençoa nesta noite, dirige, Amém, Pai, Senhor. conforme o Teu querer, que a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações. Abençoa o pastor Gerson, sua família, abençoa o pastor Lima, sua família, o pastor Rui, a sua família e todos os irmãos que estão aqui presentes nesta noite, a Isabel que dará seu testemunho, que o Senhor esteja conosco, porque a Tua presença é real em nosso meio. Assim Amém. nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Oi, pastor. Glória a Deus. Bênção de Deus. Obrigado, Magda. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vou pedir a gentileza aí, eu não sei se a Cris vai conseguir assim, né, Cris? Às vezes eu pego assim, né, aos 48 do segundo tempo, né? O cântico 289 do nosso cantor cristão. Eu queria cantar com vocês, irmãos. Eu sei que é um cântico bem conhecido. Claro que não dá pra gente cantar junto aqui, porque senão fica uma bagunça aqui, né? No Zoom não tem como, né? Então vocês têm que ficar com o microfone mutado aí e a gente poder cantar, porque senão não tem como, né? Fica uma caixa de abelha, literalmente.
Mas não tem problema. Eu quero que vocês cantem junto comigo aqui, certo? Vocês aí... Deixa eu desligar aqui. Vamos cantar essa canção. Eu vou cantar num ritmo diferente. Até porque eu já falei, né, eu tenho um pouco de dificuldade para cantar no ritmo que... Né, nas canções, literalmente, aqui do cantor. Mas eu vou cantar e eu tenho certeza que todo mundo vai poder cantar junto comigo aqui. Quero estar ao pé da cruz, onde fica a fonte, corre branca e salutar, Calvário monte, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, bati na estrela ali, ai os seus mandou-me, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra salvador, queiras abrigar-me, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Cantamos! Sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Aleluia! Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome no
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Eu gostaria, queridos, que num momento de adoração ao Senhor, nós pudéssemos declarar isso. Senhor, nós te adoramos acima de tudo. Nós coroamos o teu nome e declaramos: tu és grande, tu és poderoso, tu és santo, tu és eterno, tu és o amado das nossas almas, papai. Aleluia. Declaramos juntos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Senhor, recebe, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor essa noite. Nós estamos aqui, Pai, para nos prostrarmos e nos rendermos diante de Tua presença. És o único, Senhor amado, coroado, exaltado, digno de receber o louvor, a honra e a adoração para todos sempre. Sempre e sempre. Amém. E amém, aleluia. Glória a Deus, amados. Bênção de Deus, aleluia. Mantemos firme, aleluia, nossa adoração, mesmo em tempos de pandemia, em tempos de coisas diferentes e novas, mantemos-nos fiéis ao Senhor, adorando a sua presença, a sua santidade, em nome de Jesus. Quero passar ao pastor Lima nesse momento, vai estar trazendo a reflexão da palavra. Pastor Lima, tenha bondade, por favor. Pastor Lima, o senhor tem que abrir seu microfone, por favor, aí. Ok? Ok. Muito boa noite a todos que nos acompanham neste culto ao Senhor, de reflexão na sua palavra, de louvor ao seu nome e, por que não dizer, também em comunhão, embora distanciados em virtude desta terrível pandemia, mas unidos no mesmo espírito de adoração ao Senhor, unidos também por sua bendita e poderosa palavra e espiritualmente, portanto, ligados. Amém? E então queremos, nesses momentos, nesses minutos seguintes, meditar um pouquinho, refletir sobre um assunto tão antigo e sempre tão novo, sempre tão precioso, que é a oração. E a Bíblia, justamente a Bíblia, tem muito a nos dizer sobre este assunto. É um tema que atravessa toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E eu inicio falando algo sobre várias posturas de oração. Mas vamos ouvir inicialmente aquilo que nós chamamos muitas vezes o texto inspirativo. E para essa reflexão, o nosso texto inspirativo está no livro de Salmos, capítulo 65 e versículo 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Que declaração fantástica, que declaração verdadeira. Em todos os tempos e nas mais diversas situações, os homens de diferentes níveis sociais, econômicos, culturais, sempre fizeram orações, fizeram preces. Por favor, abrir o meu vídeo, por favor. E o povo cristão, o povo piedoso, desde o Antigo Testamento,
sempre orou, sempre fez orações, e não a um Deus qualquer, não aos deuses dos pagãos, mas o único Deus verdadeiro, porque ele é um Deus que ouve e responde orações. Quando se fala sobre posturas de oração, nós encontramos desde o Antigo Testamento várias posturas de pessoas em oração. Era, muitas vezes, uma postura de grande humilhação, por assim dizer, quando as pessoas se atiravam de corpo inteiro com o rosto no chão. Por exemplo, nós lemos sobre essa atitude em Josué, capítulo 7, versículo 6. E a Cris pode ler para nós, se ela tem condições. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Era também, muitas vezes, e na verdade tornando-se até quase um costume, mas muito mais que um costume, uma atitude de adoração e humilhação perante Deus, o ajoelhar-se. E é interessante que isso acontece muitíssimas vezes no Antigo Testamento, mas também Paulo se refere a essa postura de oração quando escreveu em Efésios capítulo 3, versículo 14. E vamos ouvir também essa palavra muito preciosa do apóstolo Paulo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, lembro-me que em anos já muito atrás de nós, quando eu era ainda adolescente, era costume, quando a gente ia ao culto e adentrava o templo ou a capela, a gente se ajoelhava para orar uns minutinhos e depois tomava o seu lugar. Os cultos de oração em nossas igrejas, muitos anos atrás, sempre eram cultos em que o povo se ajoelhava para orar. É claro que não se coloca nenhum fanatismo sobre isso. Aliás, existe uma denominação no Brasil que ensina e diz que oração mesmo sempre tem que ser de joelhos. Nós não temos esse entendimento, mas reconhecemos que orar de joelhos, sem dúvida, demonstra uma atitude de não só de reverência, mas também de humildade perante o Deus soberano. Também era costume levantar as mãos para orar, de joelhos, ou seja, ajoelhados, ou em pé. E, inclusive, nós temos, entre outros, um salmo que fala sobre isso. E também Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2:8, quando se refere a varões que de fato são piedosos e adoram a Deus, ele fala isso. E vamos ouvir essa palavra de Timóteo já no Novo Testamento. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Muito bem. E já, digamos assim, mais perto de nós, e, na verdade, até um tanto distante de nós, desde a Idade Média, os cristãos adquiriram o costume e o hábito de juntar as mãos, cruzar as mãos para momentos de oração. E isso era uma expressão de humildade e de obediência. Desde a Idade Média, a Igreja adquiriu esse costume muito bonito. E, particularmente, eu, inclusive, acho que nós devíamos continuar com essa atitude. Eu não estou criticando, dizendo que é pecado fazer algo diferente, mas, por exemplo, numa celebração, num culto, o pregador ou qualquer outro irmão ou irmã orar com mãos nos bolsos, uma atitude assim muito mais solta, eu não digo irreverente, mas muito mais à vontade, não me parece ser uma atitude correta. Eu vou repetir, não estou dizendo que é pecado isso, mas uma atitude assim de cruzar as mãos, de juntar as mãos, é muito bonito, dá uma ideia mais de reverência, um momento especial, e não um momento de lazer e de descontração. Mas, afinal, certamente não é a postura
corporal o mais significativo no ato de orar. Sem dúvida nenhuma. A gente pode orar em pé, a gente pode orar sentado. No Antigo Testamento nós temos o relato sobre o profeta Jonas, que ele orou, inclusive, onde todos sabem responder, na barriga de um peixe. E foi uma oração tremenda, muito séria, muito tremenda. A gente pode orar e deve orar a todo tempo e sem perder a atenção em relação ao trânsito e ao que acontece em nosso redor. A gente pode dirigir em espírito de oração e a gente pode estar fazendo a refeição e a dona de casa pode estar fazendo as suas lides de casa, viajando, enfim, em qualquer situação, o crente pode e deve orar, porque, de fato, orar é algo tremendamente importante e muito sério, inclusive. Mas, afinal, a essa altura, o que é a oração? E nós vamos, então, gastar mais uns minutinhos rápidos para refletir um pouco mais sobre isso. Sim, duas coisas devemos, sem dúvida, dizer neste momento. E guardemos bem isso. Duas coisas muito importantes. A gente ora não só com palavras, não só com os lábios, movimentando os lábios, mas a gente ora com o coração, com a mente e com o coração. E nesse caso, é preciso sempre se lembrar que a oração, verdadeiramente oração, não é um monólogo, não é falar consigo mesmo. Quem ora, ora e fala com Deus. Deus fala a nós através de sua palavra, fala a nós pelo seu Espírito de uma maneira muito individual, de uma maneira, inclusive, muito subjetiva, é verdade, mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. Alguém já disse há muitos anos que a oração é como que a respiração da alma. Estamos, às vezes, muito preocupados, estamos deprimidos, estamos pressionados de todos os lados, angustiados. Então, a gente vai para o momento de oração. Seja se ajoelhando, seja em pé, levantando as mãos, colocando as mãos no coração. Mais uma vez, independentemente da posição corporal, da postura corporal, nós elevamos a nossa voz aos céus e falamos com Deus. E nesses momentos, a nossa alma literalmente respira. Nós sentimos como que uma atmosfera dos céus. E orando, nós estamos, e esse é um outro lado e muito importante, nós estamos esperando que Deus responda. Quem ora, fala com Deus e fala com um Deus que responde. Porque é isso que desde o Antigo Testamento sempre foi ensinado ao povo de Deus. Oramos porque cremos que o Deus da Bíblia é um Deus que escuta orações, ouve orações e responde orações. Louvado seja o seu nome. Então, prestamos bem atenção nisso. Quem ora, literalmente abre uma janela para Deus. É isso mesmo, uma abertura para uma comunicação com aquele que tem prazer em ouvir. E Deus tem tempo para isso. Às vezes não temos tempo para ouvir o nosso próximo, mas Deus sempre tem tempo para mim e para você. E amém por isso. Seus ouvidos estão abertos. E ele mesmo diz, os meus ouvidos, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Aquele que tem prazer em ouvir e tem muita alegria em ver que os seus filhos, aqueles que creem nele, realmente se comunicam com ele e procuram soluções junto a ele. Louvado seja o seu nome. Mais uma vez, a oração é a respiração da alma. E no orar, o crente se eleva a Deus. O salmista já disse isso no Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. O homem está muito preso às coisas deste mundo, muito preso às circunstâncias
que estão em seu redor, e às vezes elas são muito negativas. Estamos aí em plena pandemia. Muitos até angustiados. Então precisamos elevar a nossa alma em oração e nos comunicarmos com o Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra, e que ainda hoje faz e fará maravilhas. Ele é o Deus das maravilhas. Quem ora, por outro lado, e já estávamos introduzindo esse pensamento, quem ora espera uma resposta. E essa é uma grande verdade. Temos um problema com isso. Frequentemente, não temos a paciência que Deus espera de nós. Porque todo o Antigo Testamento vai dizendo em várias passagens, especialmente no livro de Salmos, que é preciso esperar o momento da resposta de Deus. Nós temos um problema. Deus nos deixa, muitas vezes, sentados, por assim dizer, na sala de espera. E como é difícil esperar. De um modo geral, nós temos uma tremenda dificuldade de esperar. Mas Deus tem seu momento. Deus vai agir. E vai agir no seu momento, na sua hora. Precisamos ter paciência, como diz o salmista. Esperei pacientemente no Senhor. E Ele ouviu a minha voz. Se você tem orado, quem sabe, já há um bom tempo, há um longo tempo, não tem ainda obtido a resposta que você esperava, continue. Espere em Deus. Deus virá. E Deus virá com a resposta certa na hora certa. Que Deus me ajude a mim, que já prego esse evangelho há tantos anos, e que para mim mesmo muitas vezes não é fácil esperar. Até como pregador, a gente gostaria de ver os resultados na hora. Pregou e já quer ver milhões, pelo menos algumas dezenas de pessoas convertidas. Não acontece. E muitos pregadores chegam até o ponto de quase desistir. A angústia do pregador quando prega e não vê os resultados. Espere em Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Ela produz frutos. Se você tem tido problemas nessa área e quem não os tem, continue esperando em Deus. Ele é um Deus que responde à oração no momento certo e para as realizações certas, para aquilo que de fato é bom e melhor para a nossa vida. Eu já estou logo concluindo. Mas tem uma outra questão a respeito da oração. Quem ora precisa orar com fé. É Jesus quem disse com todas as letras que podemos pedir, mas pedir crendo, porque pedindo, crendo, receberá. Nenhuma dúvida a respeito da possibilidade de Deus responder. Mas aqui também, sem dúvida, precisamos orar como oraram os discípulos e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque Deus quer que nós oremos com fé e não duvidando. A dúvida impede as respostas de Deus. Quem ora, finalmente, também isso é tremendamente importante, deve orar como um intercessor. Devemos orar com um coração de intercessão. Não somente por nós mesmos, não só por causa das nossas necessidades pessoais, para as minhas necessidades pessoais, da minha família, dos meus amigos, mas orar intercedendo por outros. Há um segredo espiritual na oração de intercessão. E quem ainda não experimentou isso, quem ainda não conhece esse segredo, meus irmãos, comece a treinar isso. Experimente isso. A bênção de orar por uma outra pessoa. E é a respeito de Jó, que lemos no último capítulo do seu livro 42. E diz assim: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele, a sorte dele. Amigos, entre aspas, que tinham se tornado acusadores. E já não eram tão amigos assim. Muito amigos. Mas finalmente Jó ora. E ele ora e intercede pelos seus amigos, mais ou menos, entre aspas. E aí Deus vira toda a sorte da sua vida. A melhor recomendação que se pode dar em muitos casos, quando você não consegue lidar com uma situação, e inclusive não consegue lidar com uma pessoa, porque é muito problemático na sua ótica, e você também é problemático, eu também sou. Mas pensando na problemática do outro, e você diz: não consigo me acertar com essa pessoa, a melhor coisa que se pode fazer é começar a orar por ela.
Você começa a orar por essa pessoa e no tempo certo e na hora certa, Deus faz algo que você não consegue fazer. Não vou colocar nomes aqui por uma questão ética pastoral, mas eu tenho experiências nisso. Lindas experiências. Quando eu pensava que, de repente, as coisas não iam se ajustar, veio a resposta. Porque continuei orando. Orando, às vezes, com dificuldade. E eu me permito dizer, se alguém não vai com a sua cara, como a gente diz em linguagem bem popular e comum, a melhor coisa que você pode fazer, comece a orar por essa cara, por esse cara. E você vai ver o que Deus vai fazer e fará. Encerro essa meditação lembrando uma frase que possivelmente vai aparecer na tela. Uma frase muito bonita. Diz assim: a oração torna nossos corações transparentes. E só um coração transparente pode escutar a Deus. Pura verdade. Verdade verdadeira. Que Deus nos abençoe. Oremos sempre uns pelos outros. Falemos com Deus. Abramos o nosso coração com transparência e esperemos até o momento em que Deus vai responder. Que Deus nos ajude a perseverarmos em oração. Como a Bíblia recomenda, orai sem cessar. E eu digo para vocês, queridas ovelhas deste rebanho, Betel, oremos uns pelos outros. Orem por mim. Eu preciso das vossas orações. Oremos por toda a igreja, por todo o povo, pelo Brasil e pelo mundo. Deus fará o que lhe apraz. E em seguida, como já foi anunciado, nós ouviremos um testemunho de resposta de oração. Obrigado, meu Deus, por podermos orar. Abre os nossos lábios para te louvar e para orar. Dá-nos um coração transparente, para que também possamos realmente falar contigo e receber respostas maravilhosas, porque sempre a tua resposta é maravilhosa. Em nome de Jesus, que nos ensinou que podemos pedir tudo em seu nome, com fé, e receberemos. Amém e amém. Boa noite, irmãos. O pastor Lima ontem nos convidou para que a gente desse um testemunho de resposta de oração. São muitas as respostas de oração nos nossos 30 anos de crentes. Mas eu preciso fazer um iniciozinho da história. Eu era uma menina, eu tinha 5 anos, quando meu pai era pastor em Ijuí, e o pastor Lima, então, junto com a Nair, não sei se já formados no seminário ou se formando, foram ser evangelistas lá onde meu pai era pastor. Então, a minha história e da minha família cruza com a história do pastor Lima há mais de 50 anos. E nesse tempo, meu pai, minha mãe, nós e o pastor Lima nos tornamos amigos e irmãos em Cristo, mas eu era uma criança. Depois de um tempo, meu pai veio para Porto Alegre ser pastor da igreja, essa que todos nós frequentamos. A história do meu pai também se confunde muito com a história da Igreja Batista Betel de Porto Alegre. Meu pai trabalhou nessa igreja por mais de uma vez. E eu acredito que durante toda a vida de pastorado do meu pai, ele tenha orado muito pelos filhos, pela família, e eu incluída nisso. Eu fui crescendo, conheci o Zenóbio, a gente casou, tivemos um filho, mas eu nunca me decidi por seguir a igreja, seguir a Cristo. Eu vivia à margem da igreja, à margem no sentido de distante. Aí, um belo dia, o pastor Lima nos visitou, a convite da minha mãe: olha, Isabel não está muito bem, quem sabe vocês vão lá visitá-la. E ele veio nos visitar aqui nesse apartamento que nós moramos. Ele e a irmã Nair, sempre parceiros os dois.
E de vez em quando a gente se cruzava, eu e Zenóbio nós íamos na igreja, Dia das Mães, Natal, alguma data especial, a gente ia na igreja, a gente gostava. E ele veio nos visitar e nos fez o convite. Vocês conhecem a palavra, tu foi criada num lar cristão. O que te impede de seguir a Jesus? E eu realmente não tinha nada, irmãos, eu só não tinha tomado a decisão, não tinha ainda sentido no meu coração esse desejo que naquele momento nasceu, através daquele convite e daquela oração. E aí nós nos convertemos, e no fim daquele ano nos batizamos, e desde então congregamos nessa igreja. Passamos um tempo no Partenon, porque era mais confortável, era mais perto para nós, mas depois viemos para a Matriz e estamos lá até hoje. E nesses anos todos de casado, e lá se vão 48 anos, nós tivemos muitos altos e baixos, problemas de saúde. E mesmo quando nós não éramos crentes, Deus nos abençoava. Deus cuidava de nós, cuidava do nosso filho. E até que por volta do ano 2000, nós já crentes, nós enfrentamos um vale muito escuro, muito denso. E nesse momento, como nunca na nossa vida, nós buscamos a Deus. E agora o Zenóbio fala um pouquinho. Boa noite, irmãos. A história que a Isabel está iniciando, o personagem principal dessa história sou eu. Tristemente, eu era o personagem. É que eu fui acometido naquela época por uma doença que tem muita incidência no mundo todo, que é a depressão. Foram momentos muito difíceis, muito difíceis. Eu sempre fui muito resistente a procurar médicos. Sempre fui, eu acho que a maioria dos homens são, e eu sou um deles, muito resistente. Mas aquilo que se abateu sobre mim, sobre a minha saúde, fez com que eu precisasse procurar médico. 53.000%. E a Isabel comigo. Então, irmãos, foram momentos muito difíceis de sofrimento, de dor, de parceria. A Isabel sempre me apoiando, literalmente me dando a mão. Eu andava com ela pela rua, ela me pegava pela mão, pelo braço, e eu ia cambaleando até muitas vezes, mas sendo amparado por ela. Então eu digo sempre que a Isabel foi o anjo que Deus colocou na minha vida, sem dúvida nenhuma. E uma médica que nós tivemos a felicidade de encontrar num plano médico que nós tínhamos, era uma jovem médica, uma psiquiatra, e ela me deu um tratamento para fazer. E a gente foi fazendo, orando, buscando a direção de Deus. E graças a Deus, irmãos, depois de 2 anos, nós conseguimos superar o problema. E hoje a gente está aqui, fazendo parte da igreja como resposta de oração e podendo dar esse testemunho de que Deus age. Às vezes não age na hora que nós queremos, mas Ele age. Quando nós menos esperamos, Ele dá a resposta. Então, irmãos, resposta de oração nós teríamos muitas para contar, mas realmente desse vale Deus nos tirou e nunca mais caímos nele, e esperamos nunca mais cair. E baseado nisso, eu estava fazendo uma devocional hoje, e eu li um versículo aqui em Hebreus 13, que diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o pastor Lima foi o líder que Deus colocou no nosso caminho, e através dele nós estamos aqui servindo a Deus, gratos a Deus, e com essa bela e maravilhosa bênção que recebemos através da oração, porque nós orávamos muito. E nós somos muito gratos a Deus e por essa oportunidade de poder contar para os irmãos essa bênção tão grande. Obrigada, pastor Lima.
Não sei se o pastor Lima vai ter alguma participação ainda, pastor? Acredito que não. Não. Pastor Lima abriu Bom, o microfone, pastor Gerson. Não? Então é o seguinte, meus irmãos, eu acredito, glória a Deus, porque realmente Deus é um Deus que faz, é um Deus que age. Belíssima palavra, reflexão, oração, queridos, pode ser um dos assuntos talvez mais antigos, mas é o mais atual, é arcaico e é o mais moderno e vai ser o assunto do futuro também, com certeza absoluta, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja. Que bênção, porque Deus responde às orações, que maravilha. Irmão Zenóbio, irmã Isabel, Deus continue os abençoando, que maravilha, que seja para nós que estamos aqui hoje, irmãos, possa servir realmente para nós de estímulo, né, talvez de um testemunho para fortalecimento da nossa fé, para esse momento, inclusive, que nós queremos agora, nesse momento, exatamente agora, antes de começarmos um tempo de intercessão, eu queria convidá-los, irmãos, em nome de Jesus. Nós temos um Deus que agiu no passado, conforme nós acabamos de ouvir aqui o testemunho da irmã Isabel primeiro, né? E depois, mais tarde, no ano 2000, com o irmão Zenóbio. Mas é um Deus que age também hoje. É um Deus que age hoje. Esses tempos de pandemia, de confinamento ou distanciamento, como queira a palavra, ele tem causado este mal do século que o irmão Zenóbio acabou de citar aqui. E é tão interessante, irmãos, porque independe, mas eu tenho Jesus. Pois bem, nós temos Jesus e às vezes passamos por vales difíceis. O pastor Lima acabou de citar isso, inclusive. Mas nós cremos num Deus que age, num Deus poderoso. Mas eu já tenho orado, eu quero te convidar a orar de novo hoje, então, nesse momento. Talvez você não está sofrendo disso, né? E eu espero que não. Mas somos seres humanos. E como seres humanos enfrentamos, às vezes, passamos por momentos difíceis, às vezes nos deitamos debaixo do zimbro, dizendo, não quero mais viver. Né? Que a gente sabe, conhece o texto bíblico, foi a oração do profeta Elias. Né? Eu quero lhes convidar, irmãos, nesse momento, para que vocês fechem seus olhos agora, nesse instante, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui, queridos irmãos, somente olhando por uma tela de computador, uma tela de celular, do smartphone, seja o que for. Nós estamos aqui na presença de Deus, pois nós acabamos de ouvir a palavra de Deus e nós acabamos de ouvir as coisas que Deus faz. Ele fez, continua fazendo e fará ainda, em nome de Jesus. Talvez você não está sofrendo de depressão, de ansiedade, de angústia, de insônia, alguma coisa assim. E eu espero que não. Mas se você está, querido irmão e irmã, eu quero lhes convocar a esse momento a colocar-se diante do Senhor, aos pés da cruz, humilhado. Não importa, talvez aqui nós não vamos poder dobrar o joelho agora, né, por causa da disposição que nós estamos. E o pastor Lima acabou de citar na reflexão da palavra. Não importa se for de joelhos ou for assentado nesta mesa ou neste sofá onde você se encontra agora. O importante é que o Senhor, eu tenho convicção na sua palavra, que a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Talvez você não está enfrentando, mas conheça pessoas que têm enfrentado este dilema por conta da pandemia, por conta deste isolamento social, esse distanciamento, a ansiedade, a depressão, a angústia, o nervosismo, a perda do trabalho, uma série de outras coisas que têm levado as pessoas a essa situação, e agora, nesse período, mais do que nunca. Eu te convido, então, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, não diante de uma tela de computador. Nós não estamos apenas diante, Senhor amado, de uma tela de celular. Nós estamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós acabamos de ouvir a Tua palavra que fala do poder que há na oração, Pai. E ouvimos os testemunhos, ó Pai amado, do casal Zenóbio e Isabel, do que o Senhor fez através da oração. Senhor, o que o Senhor mudou de lá para cá? Nada. Quem mudou fomos nós. Nós mudamos. Nós tomamos posturas diferentes porque muitas vezes deixamos, ó Pai, de perseverar em oração.
Deixamos, ó Pai amado, de orar, Senhor, seja com as mãos cruzadas, de joelhos dobrados, com o rosto em terra, assentados, caminhando, ajoelhados, de qualquer forma. Mas muitas vezes nós deixamos a nossa postura, ou, ó Deus amado, neste hábito maravilhoso e tremendo que é falar com o Senhor e poder ouvir a Tua voz. Eu peço agora, nesse momento, Deus, se há alguém aqui entre nós, nessa sala, papai. Eu não conheço, eu não sei a situação que os Teus filhos estão passando, mas que tem gerado angústia, ansiedade, depressão, ó Deus amado, tem gerado insônia na vida dos Teus filhos, Pai, nós oramos na autoridade de Cristo Jesus agora e pedimos, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai, possa, ó Deus amado, vir com aquela paz que excede o entendimento para guardar a alma e o coração, Senhor, de cada um dos meus irmãos nesta hora. Senhor, Tu não mudaste nada do ano 2000, quando Tu agiu na vida do Teu servo, para esse ano 2020. Nada, absolutamente nada. E eu rogo ao Senhor, Pai, porque nós queremos ouvir novamente estes testemunhos maravilhosos de um Deus que ouve a oração, que contempla, Senhor amado, a oração, e é aquele que no tempo chamado Kairos, tempo de Deus, Tu manifesta dos céus na terra e Tu executa o Teu plano e o Teu projeto. Pode ser, Deus, que aqui, ó Deus amado, há pessoas que estão intercedendo por outras pessoas que estão sofrendo de ansiedade, de perturbação. Em nome de Jesus, nós erguemos as nossas mãos aos céus agora, Pai, em direção a estas pessoas e apresentamos-as diante de Ti, Papai, sabendo que temos um Deus que age, não é um Deus longe nos céus. É verdade, sim, Tu estás nos céus, mas Tu também estás, ó Pai, com o coração quebrantado, com o espírito contrito. Senhor, nós temos essa certeza, essa confiança de que o que nós estamos pedindo diante do Senhor, nós receberemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, pastor Lima. Obrigado também ao irmão Isabel e à irmã a irmã Isabel e o irmão Zenóbio. Deus abençoe vocês, queridos. Continue abençoando a vida de vocês de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nós vamos continuar, queridos, ainda antes de nós finalizarmos, eu queria dar só breves avisos aqui, nada muito extenso, mas pequenos avisos, porque antes de nós orarmos para encerrar, que este momento, ou esta semana, foi uma semana bem confusa, né? Havia um decreto, havia uma bandeira vermelha, aliás, ela já está vigorando, e por causa desses impasses entre a Prefeitura de Porto Alegre e também o Estado, nós tivemos que, de última hora, suspender o culto, de última hora, voltar com o culto. O resultado ficou confuso, não houve culto ontem. Mas eu quero dizer aos irmãos que amanhã é normal o culto de oração, tanto pelo Zoom quanto lá na igreja. O decreto, acho que todo mundo já sabe, o decreto, na verdade, a cidade está de bandeira vermelha, mas as igrejas permanecem com seus cultos até 30 pessoas. Tá? Então, nós vamos permanecer com os cultos até segunda ordem. Então, eu peço a gentileza, irmãos, que vocês vão lá no Google Formulários e preencham os formulários lá para os cultos presenciais. Se alguém tiver dificuldade, entra no WhatsApp da igreja, porque a gente consegue facilitar esse canal para nós nos organizarmos nesse sentido. Então, esse é o primeiro anúncio, irmãos. Tá bom? Cultos presenciais normalmente, tá? Já tem pessoa que já está se inscrevendo para o primeiro domingo de julho. Tá? Já tem gente que já se inscreveu ontem, segunda-feira, para o primeiro culto. Por quê? Porque o primeiro domingo é a ceia. E, irmãos, foi uma bênção domingo. Jesus, que maravilha foi. Né? E o Marco e a Hélida que digam, né? Mas, queridos irmãos, nós não vamos fazer ceia drive-thru no mês de julho. Tá? Nós não vamos fazer. Nós vamos fazer ceia presencial nos todos os cultos da igreja. Domingo às 5, domingo às 7 ou 17 e 19 horas, terça às 15, quinta às 20 e sábado às 20. Nós vamos fazer ceia em todos esses cultos para atender os irmãos. Depois eu vou avisar isso com bastante calma na próxima semana. E em especial, irmãos, aqui vai o aviso que é mais contundente, porque está diante de nós. Daqui a 2 dias, permitindo Deus, nós estaremos novamente comemorando 95. Não é 96, viu, irmão? 95 ainda, porque
Nós estamos igual aquela toda fazendo aniversário toda hora, né, irmão? É nossa, né? Fizemos domingo e vamos fazer sexta-feira. Que, na verdade, domingo não são todos que puderam estar, né? Só quem estava realmente de carro e, ao mesmo tempo, bem de saúde, por causa dessas restrições também de saúde. Então, por causa disso, irmãos, nós vamos fazer uma live, um culto, não é culto presencial, não tem inscrições, porque é um culto somente, a equipe que vai trabalhar já é uma equipe bem grande, então nós faremos um culto apenas com transmissão online pelo YouTube, tá bom, queridos? E olha, a programação vai estar uma benção. Vocês já viram ali as pessoas que vão participar. Nós temos, hoje eu tive a confirmação do Rodrigo Soeiro também, né, que é conhecido da gente. A Dani Grace vai participar também. Nós temos ali a história da igreja contada também pelo irmão Fioretti, né, que já está aí há 60 anos na mesma igreja. Nós vamos ter, assim, vai ser uma programação muito legal, irmãos. Então eu peço a gentileza que você não assista sozinho, você passe o link para alguém. Certo, irmãos? E deixa eu contar uma coisa aqui que eu queria falar. Olha ali, a Cris está falando do videozinho de 30 segundos. Ainda dá tempo de mandar o videozinho de 30 segundos falando, né, da sua experiência aí. 30 segundos, viu? É rapidinho. E, irmãos, nós estamos praticamente, assim, quase que falta só como é que se diz? Um equipamento na TV Porto Alegre, tá? Aqui de Porto Alegre, né? Que o nosso culto, a nossa live vai ser transmitido ao vivo na TV, na net também, tá? E estamos numa negociação forte nesse sentido e acredito que, permitindo Deus, vai dar certo, falta só esse equipamento aí ficar pronto, tá? Já está liberado já para fazer, a questão é somente o equipamento, né? E vamos orar, irmãos, agora, que nós vamos, inclusive, ter esse tempo de oração, porque aí o Marconi ainda ontem me falou que existe a possibilidade também do nosso culto online, de sexta-feira, melhor dizendo, a live de sexta, ser transmitida para a Sky. E aí nós temos uma ampliação, né, nível Brasil, né, porque a Sky é o Brasil todo. Então, irmãos, peço que oremos por isso. Esse está um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais longe, mas há uma possibilidade já, segundo a informação que eu tenho. Então, esse é um dos assuntos de oração pela live de sexta-feira, do aniversário da igreja. E o segundo assunto que eu quero também colocar aqui, irmãos, agora, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião de pastores, também pelo Zoom, com o deputado Thiago Simon, com o vereador Hamilton, e o deputado nos pediu encarecidamente que nós clamemos ao Senhor como igreja, clamemos a Deus. Esse foi o pedido que ele nos fez hoje pela manhã, nessa reunião com vários líderes das igrejas aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, hoje pela manhã. Porque assim, irmãos, aqui nós... não foi gravado, então eu vou ter que omitir alguns fatos aqui, porque depois isso aqui fica público, né? Mas, irmãos, tem gente sendo muito, mas muito prejudicada mesmo, na verdade, né? E ele pediu, não era... Pode ser. Se há algum outro pedido de oração, irmãos, né? Eu peço a gentileza que alguém se manifeste, né? Ou ponha no chat ali. Tá? Eu tenho esses dois assuntos, então, que é nosso culto de sexta-feira, nossa live, a oração também pelo estado do Rio Grande do Sul, que foi o pedido hoje pela manhã que nos foi feito. Se há alguém mais que gostaria de fazer menção, né, eu vou pedir a gentileza, deixa eu ver aqui quem é que eu posso convidar agora aqui. Pastor Rui, por favor, pastor. Vou pedir a gentileza que apresente esses dois assuntos de oração. Eu não sei se há outro assunto de oração ainda. Se tiver, por favor, faça menção aqui, aí a gente coloca aqui na tela também para o pastor Rui poder estar orando. E logo após a oração do pastor Rui, eu ainda vou pedir a gentileza que o Rogerinho, nosso querido, depois do pastor Rui, eu vou pedir a gentileza que você abra o seu microfone para fazer a oração final e nós encerrarmos aqui, então, nossa reunião de hoje. Certo? Pastor Rui, então, por favor, esses dois assuntos, então, em oração. Senhor Deus, nós te pedimos para abençoar o nosso país, para proteger o nosso país, Senhor.
da praga e da peste. Nós sabemos que é uma doença que está afetando o mundo inteiro e também sabemos, Senhor, que as medidas e as precauções a serem tomadas são complexas, são difíceis, são contraditórias às vezes, e que vários municípios, vários grupos, várias cidades estão sofrendo e sofrendo de maneiras diferentes. Alguns por terem muitas doenças, muitos doentes, pouco lugar, outros por não terem nenhuma ou muito poucas e estarem dentro de uma situação desconfortável. Nós sabemos, Senhor, a perda financeira e econômica, a perda de empregos, a perda de negócios que está acontecendo, não é só aqui, é no mundo todo, mas nós oramos, Senhor, pelo pedido especial dos nossos governantes, pela nossa cidade, por Porto Alegre, pelo nosso estado, Rio Grande do Sul, e pelo nosso país, Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Afasta a peste, Senhor, e nos protege do mal. E pedimos também que este momento de sexta-feira, quando vamos comemorar 95 anos da inauguração do templo que prega o reino de Deus, que está na terra, que está entre os homens, pois o Espírito Santo de Jesus Cristo vive entre nós. E nós pedimos a tua bênção sobre esta festa, esta comemoração, mas também esta adoração ao teu poder, às tuas misericórdias e aos teus desígnios. Nós pedimos a tua bênção, especialmente sobre aqueles momentos. Que elas sejam para divulgar, propagar, amplificar e testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós juntos oramos. Amém. Está aqui me ouvindo? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Concordo com o coração do teu servo, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te pedimos. E também, Senhor, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos ensinou da sua palavra, da oração. Pai, assim como o teu servo, pastor Lima, Senhor, falou aqui, que a oração é como uma janela que se abre para Deus. Senhor, agora nós rogamos a Ti, Senhor, Pai querido, que o Teu Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, venha sobre nós, Senhor, nos encha do Teu poder, da Tua presença, Senhor, e que cada um de nós, Senhor, possa estar sendo movido por Ti, a começar por mim, minha família, ó meu Deus, Teus servos, cada servo Teu que está aqui, Deus, vidas que o Senhor trouxe para essa sala de oração, para ouvir, Pai, essa ministração maravilhosa que veio do Teu coração para o nosso, Senhor. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a sermos, Pai, pessoas e servos de oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, Teu Espírito Santo venha e nos leve a essa oração, Pai. Pai querido, abre essa janela, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai querido, na nossa casa, Pai, no nosso trabalho, Senhor, Pai querido, no ônibus, na rua, Senhor, nós queremos estar contigo, na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai, que a Tua graça, a Tua presença, a comunhão contigo, Senhor, esteja sempre, Senhor, sempre como alvo dos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Glória a Deus. Vamos abrir aí os videozinhos, irmãos. Eu já sei que a Cris ia pedir, então já vou na frente. Vamos arrumar para tirar a fotinho, né? Olha aí que benção. Maravilha. Vamos arrumar a maquiagem agora? Tira aqui, olha assim. A Lívia. Todos prontos? Todos prontos. Vamos lá, então. Feito. Certo, Vai lá tirar foto certo. com ela, tu Deus abençoe a todos vocês, queridos. Microfones Amém. abertos aí para Deus abençoe. minutinhos Amém. finais. Deus abençoe. Magda, Oi. Deus abençoe. Oi, Magda. Ah, Deus abençoe, Magda. Volta, Magda. Volta aí, Magda. Volta, Magda. Mexe Apelo, hein? Ficou um apelo. Magda. Oi, Feno. Oi, Miguel. Magda. Oi, Mauli. Ó, Alda. Oi. Queridos. Rogério. Rony. Oi. Ali, Manuel. Tudo bom, Manilda? Oi, Manilda. Oi, Bibi. Olá, Nilson. Manuel Maria. Caminhar. Manuela Maria. Oi, feliz Deus abençoe. aniversário. Oi, pastora Lívia. Beijo, Carmen. Oi, Maninho. Parabéns pra Olá. É verdade, a irmã Carmen está de aniversário hoje, meus irmãos. Está fazendo meu... A irmã Carmen de aniversário. Deus abençoe, irmã Carmen. Irmã Carmen, lá. Parabéns, irmã Carmen. Ô, Eric. Aqui. Calma. Aniversariante do dia. 27 anos de idade hoje. Oi, amor. Oi. Amor. Oi. Oi, Emi. Parabéns a esse casal, Marco e Elida. Olha só o quadradinho do celular, né? Oi, Eles Di. enxergam só 4 sempre. Se quiser ver mais, por isso tem que se arrasta assim, ó. Parabéns. Tchau, tchau, boa noite. Parabéns, Carmen. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Fica à vontade aí, viu, Cris? Se a hora quiser desligar a luz aí, fechar a porta, tá contigo. Boa noite, Cris. Dá tempo de dar os vídeos ainda, os vídeos que o Marconi pediu. Vamos lá. Não vou fazer. Fizemos o nosso. Aldinha. Bem lembrado, videozinho, irmãos. Último dia amanhã, hein? Senão não dá mais. Saudade também. Tchau, tchau. Volta, Magda. Volto, logo. Tchauzinho, tchauzinho, meus irmãos. Deus abençoe todos. Também. Abração. Abração. Vou desligar. Com Deus. Tchau. Tchau.